Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão começou bem, mas o Fluminense melhorou, inclusive depois da expulsão, acabou empatando, o Silvinho acertou, mas a pergunta que fica é por que o time recua tanto? Tem muito pra falar desse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá no OneFootball você fica ligado em tudo que tá acontecendo em tempo real, todas as transferências do mundo da bola. E ó, começou o Brasileirão, hein? Siga o seu time do coração, ative as notificações que você recebe tudo na palma da sua mão. Não perde teu tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você baixa gratuitamente, não custa nada. E ó, serve para qualquer celular. Quando eu olhei a escalação do Corinthians, eu tomei um susto. Imaginei, poxa vida, o Silvinho vai trocar tantas peças assim, o Piton pelo Fábio Santos, no meio de campo sem o Cantígio, colocando o Xavier, sem o Rony, por exemplo, né, colocando ali o Ângelo Arauz também no lugar do Vital, mantendo o Vitinho, e fiquei na expectativa. E depois veio a explicação, né, de que esses jogadores foram preservados, inclusive estavam relacionados no banco, alguns entraram no segundo tempo, como o próprio Cantilho, como o próprio Matheus Vital. Mas eu gostei da ideia, porque eu vi um time com numa formatação no 4-1-4-1, só com o Xavier posicionado à frente da defesa, à frente da primeira linha de 4, e uma segunda linha de 4 com o Mosquito pela direita, aí por dentro, né, o Gabriel, o Vitinho e o Arauz, com apenas o Jô lá na frente. Quando o time era atacado, quando o time estava sem a bola, essa segunda linha de 4, por vezes, ela virava uma linha de 5, porque aí ficava só o Jô lá na frente, e esses 5 defensores, um saía para dar o combate enquanto o outro ficava. Muitas vezes eu vi o Mosquito mais recuado exatamente para poder manter essa linha de 4 enquanto o Gabriel ia dar o combate, ou muitas vezes o Arauz fazia isso, e aí se mantinha essa estrutura tática. O que aconteceu? O Fluminense não entrou no primeiro tempo, não conseguiu. O Corinthians foi muito mais efetivo, uma posse de bola até equilibrada, 53% pro Fluminense, 47% pro Corinthians, até teve um pouquinho mais a bola o Flu, mas o Corinthians quando pegava a bola até sabia o que fazer com ela. Gostei muito do primeiro tempo do Vitinho, buscando o jogo já, você vê, né, você dá sequência pro jogador, pro jovem, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando personalidade, ele vai se soltando mais, e é por isso que você não pode cobrar e exigir uma melhora com 2, 3 jogos. Depende de uma sequência. E ele está realmente correspondendo e funcionou muito bem nesse sistema. O Mosquito é o melhor jogador do Corinthians. Eu ousaria dizer que é um dos melhores na posição do futebol brasileiro hoje. A gente tem essa mania de criar preconceitos, às vezes, com apelidos pejorativos. E Mosquito parece algo assim, né? Ah, Mosquito, assim e tal. Cara, o Gustavo Silva, o Mosquito, e eu não vejo problema nenhum no apelido, porque ele é rapidinho mesmo, assim, né? Eu acho interessante que a gente esteja vendo uma evolução muito grande de um jogador que estava lá no Paraná Clube disputando a Série B, o Corinthians resgata ele e ele se torna o principal jogador do time. Quando ele não faz gols, ou ele dá assistência ou ele sofre um pênalti. É impressionante o aproveitamento dele. Não pode virar uma dependência, eu concordo, né? Do tipo, toca a bola no Mosquito que ele resolve. Mas ao mesmo tempo é muito importante o Corinthians ter essa jogada. Durante a transmissão a gente estava acompanhando e o Roger berrando, gritando, o Roger Machado, técnico do Fluminense, para tentar marcar essa jogada do Corinthians. O Roger, imagino eu, estudou o time do Corinthians e sabia que essa jogada era muito forte, muito característica. Não adianta, né? Quando o Mosquito, num lançamento lindo do Xavier, hein? Eu imaginei que o Corinthians fosse perder isso com o Victor Cantilho, sem o Victor Cantilho, mas o Xavier deu um lançamento à lá Cantilho, na profundidade pro Mosquito atacar o espaço, e quando ele bota na frente, cara, o Lucas Claro, que é bom zagueiro, não tinha outra coisa a fazer, né? Até foi meio imprudente de tentar dar um carrinho naquela maneira dentro da área, mas o pênalti absolutamente muito bem marcado. Sem o VAR, isso é importante. O Sávio Pereira Sampaio fez uma boa arbitragem, já vou falar da expulsão. Ele não precisou de VAR para marcar penalidade. E aí o Jô vai lá e marca o seu segundo gol pelo segundo jogo consecutivo, né? Se eu não me engano, o quarto na temporada. Importante a gente falar do Jô também, né? O Jô vinha jogando bem já até esse gol. O que é jogar bem? Claro que o Jô ainda tem algumas deficiências em relação a ele mesmo, em relação a tudo aquilo que a gente espera dele. No segundo tempo, acho que ele perdeu um gol, foi no finalzinho do primeiro, que ele tenta tirar do goleiro, foi no segundo tempo. De uma forma assim meio irresponsável, displicente, assim,
o Jô de 2017 teria feito aquele gol. Mas é claro que ele precisa melhorar muita coisa, ele está muito distante do Jô que a gente imagina. Agora, eu gostei da participação dele no primeiro tempo, até ele marcar esse gol, quando o Corinthians estava melhor no jogo, exatamente pela participação dele, pela atitude dele. Ele foi um cara que vinha nesse 4-1-4-1, ele vinha para carimbar a bola com os meias, fazer uma espécie de pivô, né, chamar a marcação para abrir espaços, voltar para a área e conseguir participar do jogo. Ele participou mais do jogo do que em outros momentos. O que eu quero dizer com isso, gente? Houve uma melhora que não é uma melhora significativa, mas é uma evolução, é uma crescente. Quando você vê, quando você via jogos do Jô em que ele mal tocava na bola, em que ele não conseguia se movimentar, em que a bola batia nele e voltava para o adversário, isso era deprimente. Nesse jogo eu já vi algo diferente, ele já conseguiu ter um pouquinho mais de mobilidade. Talvez a gente esteja vendo uma recuperação. Não vou ser definitivo aqui, mas é preciso fazer esse reparo. É um cara que está sendo muito criticado, por vezes de forma correta, mas eu também acho que é importante a gente determinar isso. Não é porque ele marcou o gol, tá? Um gol de pênalti e era importante fazer, o Fábio Santos não estava em campo. Imagina se ele perde esse pênalti, né? A pressão seria muito mais forte. É uma responsabilidade muito grande. Ele foi lá, marcou o gol, o outro gol no jogo anterior contra o Sport não foi de pênalti, então já tem 2 jogos. Tá bom, ele está sendo útil. Ser útil, por enquanto, já está sendo melhor do que vinha sendo. É só essa análise que eu queria fazer sobre o jogo. O Ângelo Arauz recebe mais uma oportunidade, não consegue dar sequência ali. É claro que o titular da posição é o Matheus Vital, mas o Vital também não tinha feito um bom jogo contra o Sport. E como o Vital voltou de lesão, então eu acho que o Silvinho deu aquela preservada, assim, porque é natural, dentro de um déficit físico, o jogador dar uma oscilada. Então ele segurou um pouco mais, botou no segundo tempo. E o Vital até entrou bem, fazendo algumas jogadas pelo lado esquerdo, assim, algumas chances esporádicas que o Corinthians teve no jogo no segundo tempo. Aí veio o segundo tempo, né? Falar desse segundo tempo que, assim, falei só coisa boa até agora, né? Do primeiro tempo do Corinthians, que foi um time mais organizado, que foi um time que soube o que fazer com a bola, que foi mais efetivo. No segundo tempo não deu para entender o que aconteceu. Não dá para você imaginar, pelo menos eu não acredito nisso, que o Corinthians tenha se sentado sobre um resultado, tendo mais 45 minutos para jogar contra o bom time do Fluminense. Não dá para imaginar que esses jogadores imaginassem que o Fluminense não atacaria no segundo tempo. E o Corinthians simplesmente recua. Só que aí ganha de presente, entre aspas, né, uma expulsão correta, porque o Abel Hernandes vai por cima da bola no Gabriel, que vem desde a canela até o tornozelo, com o pé do jogador do Corinthians preso no gramado. A entrada do Abel Hernandes foi muito para cartão vermelho. E, de novo, o árbitro não precisou do VAR. No campo, ele viu que era lance para expulsão. Correto, pelo menos na minha avaliação. E aí o Corinthians, que fica com um jogador a mais e tem todo o segundo tempo, simplesmente não decide se aproveitar disso, não escolhe se aproveitar disso. E o Roger, inteligentemente, tira o Iago Felipe, que não estava bem, e coloca o Bobadilla, que é um ótimo centroavante, um ótimo atacante também. O Fred estava descansando, né, e tal, aí você tem o Abel Hernandes, que tem feito gols no Flu, e tem o Bobadilla, que, né, uma carta na manga ali que ele usou para ter mais uma referência no ataque, vendo que o Fluminense estava ficando mais com a bola, que o Corinthians permitiu isso também. E aí o Fluminense se jogou e quase sai com a vitória. Empata no gol do Casares, e ainda o Bobadilla faz um gol em que a arbitragem marcou impedimento, mas ali seria a virada do Fluminense. Sobre o gol do Casares, foi até xingado no meu Twitter lá, porque eu super entendo que o Casares tenha respeito pelo Corinthians e tenha gostado de jogar no Corinthians e tal. Agora, eu queria que o Casares tivesse respeitado o Corinthians enquanto ele estivesse aqui, né? Pra mim faria muito mais sentido do que simplesmente não comemorar um gol estando no adversário. Eu respeito muito o Corinthians. Por que não respeitou entrando em forma quando jogava aqui? Por que tava gordo e aí não pôde ser utilizado enquanto jogador do Corinthians, ficando alguns meses aqui? Jogador que não agregou, não sabe, não tem história, não tem... estou respeitando o clube. Podia ter respeitado enquanto jogador do Corinthians, né? Mas tudo bem, fecha parênteses, é só uma opinião aqui, às vezes até impopular e antipática da minha parte, mas é que às vezes, né? E tem torcedor que compra, né? Nossa, o Casares e tal. Quem é Casares na fila do pão, ainda mais na história do Corinthians? Mas vamos lá, ele empata e para muitos numa falha do Cássio. Eu não consigo ver falha no lance, tá?
Acho que o Cássio não é mais o mesmo, obviamente. O Cássio toma alguns gols de bolas defensáveis. Pode ter gente que acha que esse Cássio aí de 2012, 2013 não tomaria esse gol. Bom, já se passaram quase uma década, já se passou quase uma década. Então, vamos com calma. Agora, a forma como foi a cabeçada e ela quica no chão ainda, né? E ele tenta espalmar e ela acaba entrando no gol, não sei. Eu confesso que eu não sou. Eu vou perguntar pro Ronaldo Giovanelli nessa segunda-feira no Jogo Aberto, ele que foi um grande goleiro, se realmente o Cássio falou. Para mim, eu não tenho condição de afirmar. É uma bola muito rápida, no contrapé, não sei. Mas é claro que o Cássio, enfim, tá tomando alguns gols que muita gente imaginava que ele salvava, né? Já não tem salvado mais. Mas o Fluminense melhora no segundo tempo e depois no finalzinho ali o jogo ficou mais aberto, né? O Corinthians teve chance para marcar, o Fluminense também, e aí por isso que o resultado foi justo. O resultado foi justo. E o que eu vi do Corinthians foi uma evolução organizacional, você vê uma melhora tática, você vê um Silvinho tentando, e acho que nesse jogo esse empate ou esse recuo, diferentemente do jogo contra o Sport, que eu critiquei aqui, que ele empilhou volantes no segundo tempo e trouxe o Sport para o seu campo, não foi o caso dessa vez. Ele colocou o Adson, ele colocou o Matheus Vital, ele colocou o Rony perdeu um gol numa ajeitada do jogo lá no finalzinho. Então assim, eu acho que o Silvinho fez o que pôde e o que está conseguindo fazer dentro das suas dificuldades. Agora, que faltam peças, falta jogador, falta qualidade em determinado momento, isso tudo a gente já sabia. E o Corinthians arranca um empate contra o bom time do Fluminense fora de casa. Eu acho que esse é o saldo, e o saldo eu acho que é positivo. Apesar de ter jogado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. Mas aí esbarra numa questão de qualidade, né? A gente precisa entender isso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!